Só para deixar registrado, né? Nossa aula a gente vai gravar, tá? Para depois a gente ficar acompanhando. Vocês conseguiram dar um avanço no texto? A gente está vendo a segunda parte, aquele que é das técnicas e técnicas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui o livro. E aí, né, eu queria que vocês me dissessem um pouquinho do que vocês estão olhando para o livro, né? Como é que vocês estão olhando para o livro, qual é o olhar que vocês estão tendo diante dessa novidade para vocês, né? Pode falar aí um pouquinho. Saúde. Vamos lá? Ninguém quer se manifestar? Ah, tá. Mateus, vamos lá, Mateus. Beleza. É uma forma de a gente entender, né, que a tecnologia... Isso aí, Mateus. Como é que você costumava a pensar sobre tecnologia? Então, explica aí um pouquinho. Vamos lá. No livro, está tratando sempre o user e a tecnologia. Nunca parei para pensar nos impactos sociais, culturais que ela causa. No mesmo curso é ensinado muito parte técnica, algoritmos e como software, mas não acho que trata muito sobre essa parte que o senhor está explicando a matéria. Tá, beleza. Né? Professor?
Fala. Aproveitando aí que o Matheus está falando, né, eu lembrei aqui de uma situação que, inclusive, eu tô até trabalhando nisso no meu PIBIC, né? Em relação a como o Matheus aí citou, né, impactos sociais e culturais. Meu PIBIC basicamente se trata de uma plataforma de educação gamificada e voltada para crianças de ensino fundamental, entendeu? Uma plataforma que consegue se adaptar ao estilo da criança, né, e tudo mais, as personalidades. E eu, durante fazendo esse estudo, né, Sim, eu pude perceber uma coisa, porque o secretário da SEDUC, não, da Secretaria Municipal de Manaus ficou interessado no nosso projeto, esse projeto lá do Projeto Super. sim, E ele queria, né, que de alguma forma a gente pudesse testar esse nosso projeto lá em alguma das escolas da prefeitura. Só que nisso eu fiquei pensando, né, inclusive eu discuti isso com uma com a Ana Clocker, que ela é uma pessoa sensacional, é uma pesquisadora, tá fazendo PhD em gamificação, em gamificação adaptativa lá na Europa, eu esqueci até o país que ela tá trabalhando. E a gente chegou num ponto, assim, em que eu pensei e raciocinei, é que não adianta fazer uma coisa super elaborada se a pessoa nunca teve contato com tecnologia, entendeu? Eu fico imaginando, tipo, numa escola municipal, em que tem muita gente carente lá, às vezes nem sempre teve contato com tecnologia, ou computador, ou até mesmo um celular, entendeu? Eu fico pensando, nossa, se a gente usar, se a gente botar no nosso projeto nas escolas, né, nessas escolas municipais, como é que os alunos iam receber isso, considerando os alunos que nunca tiveram contato com tecnologia, entendeu? Uma plataforma gamificada em si. Então, tipo, isso foi uma coisa assim que eu fiquei pensando durante alguns dias em relação ao meu projeto do PIBIC. tá. Então vamos lá. É um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Bem em cima do que tu tá falando, viu, Cleber? Deixa eu colocar aqui, eu ia passar um vídeo antes, mas eu vou, já que você já tocou no assunto, acho que já vale a gente tratar um pouco disso aqui hoje, daqui a pouco a gente trata mais a respeito de outros aspectos, né? Então, o tema, né, que a gente estava tratando são as técnicas, ou a tecnologia ou as tecnologias, né? E isso tem muito a ver, você veja só, os secretários, eles não estão aí, né, assim, esses políticos, quando eles deveriam pensar numa política de educação, falando secretário de educação especificamente, ele deveria pensar assim: que impactos eu posso ter na construção da formação da criança? Ele não pensa isso. Ele está pensando assim: como é que a minha secretaria se destaca em relação às outras secretarias, de que eu estou usando de novidade? Né? E aí vem bem em cima do que você está falando e bem em cima do que eu vou falar agora, né? Do que o Levi fala. Né? É, claro que não é a tecnologia. Então ele já fala aqui, né? Por exemplo, as máquinas a vapor escravizaram os operários, que era a tecnologia do século XIX. Né? Então, elas foram usadas de forma tão forte que os operários eram obrigados a fazer isso. E, por outro lado, a tecnologia dos computadores, né, pessoais, aumentaram a capacidade de agir e se comunicar dos indivíduos durante os anos 80. Então, então não é a tecnologia, mas é como ela vem sendo empregada. Né? E esse uso, ele depende muito de uma coisa que é o interesse.
Quando você tem, lá na década de 80, né, o uso de computadores, não computadores pessoais, o que você tem é computadores para fazer processamento de dados mesmo, né? Rodar folha de pagamento, rodar contabilidade bancária, rodar parte de cálculo, né? Alguma coisa alguma coisa relacionada a pesquisas, tá? E aí, quando chega a, a ideia de difundir o computador socialmente, qual é a estratégia que se usa? Vamos usar o computador para dar a liberdade do indivíduo se expressar e se comunicar, né? Então, ele não precisa ir mais numa tipografia ou numa como é que é o nome disso? Que faz cartaz, que faz cartão, né? Reprografia. Como é que é? Reprografia? Não, não é reprografia, não. Gráfica. Gráfica, isso, muito bem. Ele não precisa ir mais ir numa gráfica para imprimir o próprio livro, né? Ele pode escrever o livro e imprimir em casa, né? Isso dá a ele um poder. Então, qual é o objetivo disso? Trazer a, a trazer à população o maior poder ou escravizar a população de um outro serviço. Isso só vai se pronunciar dentro de uma revolução mais adiante, né? Então, a gente eu que vivi a década de 80, não tinha nenhuma visão de que, não, isso aqui vai ser revolucionário no futuro. Até mesmo porque, assim, a gente sabia que sim, ia melhorar muito, mas a gente não tinha internet, então a gente não tinha capacidade de comunicação, tinha capacidade de produção, né? Então, você deixava de lado uma máquina de datilografia, né? Você gastava tempos e tempos e você passava a ter um computador e uma impressora onde você, imprimia, fazia os formatos mais incríveis possíveis, né? Mas até então você não tinha ali essa ideia de som, de imagem, de vídeo, nada disso, né? Professor, o senhor tá falando isso, né? Eu lembrei de uma coisa, que até hoje eu não sei direito como é que funciona, que é o fax. O fax. É. Tá, eu vou explicar como é que funciona o fax, tá? Então, bom, vamos lá. Deixa eu só ligar aqui meu computador aqui. Então, Porque imagino que para a época era uma coisa da hora, né? Era uma coisa assim, tipo, sim. nova. Então vamos lá, né? Só abrindo parênteses aqui para explicar como é que é o fax. Bom, qual é o princípio do telefone? Você tem É se comunicar, se comunicar. mas você tem que pensar um pouco do telefone com fio, né? O telefone com fio, não o telefone sem fio que a gente usa hoje via que é antena, né? Então, o telefone com fio, ele emite sinais, pulsos, né? E esses pulsos, eles são gerados uma vibração, certo? Então, naquela para eu transmitir uma voz, então, se você pegar um copo, botar um fio, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Pegar um copo, botar um fio, botar outro copo do outro lado e falar, esse fio vai vibrar. Pode estar aí 100 metros, né? Se você falar no copo, esse fio vai vibrar, né? Então, ele vai usar a vibração do fio para gerar uma onda
sonora do outro lado, que vai ser amplificada pela concha, né? Pela concha que forma o copo, que é a mesma ideia do ouvido, né? A nossa orelha é uma concha e lá dentro tem o tímpano, que é uma película que vibra, né? Conforme eu vou dando frequências, ele vai vibrando, eu vou transformando isso em informação, né? Essa informação, ela pode ser sons que eu desconheço. Por exemplo, se eu botar o som aqui de uma baleia, quem nunca ouviu uma baleia não vai saber o que é, né? Mesmo que você ouça o som, não sabe o que é. Então, você tem a informação e tem o contexto desta informação. Você tem o dado e tem o contexto deste dado. Então, esta tecnologia de fio de transmissão de sons, né, por vibração, ela foi transformada em pulsos elétricos, né, com maior voltagem, menor voltagem, microvolts, tá? De tal forma que eu falo e, do outro lado, você escuta essa no telefone e do outro lado você escuta, beleza? Tá. Isso nada mais é do que informação. A gente vai falar disso hoje também. Estou até fazendo os spoilers aqui. Bom, graças a ti que eu estou fazendo os spoilers todos, né? E aí, né? O telex, antes do fax tinha um telex, que era o telégrafo, né? Que ele fazia o quê? Ele, no código Morse, vocês vão ouvir falar, se não vão ler em algum lugar aí, que era ponto, traço, ou seja, sinal curto, médio e sem sinal, né? Então era pi, pi, então é assim, pi, pi e vazio, né? Então, a partir disso, ele gerou o alfabeto e eu conseguia transmitir com pi, pi e, e zero, né? A frase toda, ok? Tudo bem? Só que do outro lado, o que tinha? Do outro lado tinha uma fita, né? Que ele, né? Do outro lado tinha um telex que você apertava ou digitava, né? Depende aí do aparelho. Então, você apertava, se vocês virem filmes mais antigos, você vai ver que o cara apertava assim, pi, 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 como se fosse um botãozinho, né? E aí ele vai, ou ele aperta um curto ou longo, né? E nesses, a cada três situações, ou seja, a cada 3 milissegundos, pi, 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 3 segundos, equivalia a uma letra. E aí, com isso, a cada 3 segundos ele transmitia uma letra, e aí você, do outro lado, ele era codificada essa letra, ou seja, gerava também uma máquina que imprimia esses sinais. Um curto, um longo, ou seja, se pegava um sinal pequeno, ele queimava a fita pequena, que dava um ponto. Um sinal mais longo queimava um sinal, queimava um pouquinho mais. Aí eu conseguia saber se era um ponto, um traço ou um espaço em branco, né? Com isso, eu conseguiria codificar a frase. Daí a gerar ponto, ponto, traço, branco, gerar uma letra, é só uma questão de tecnologia, né? Porque a transmissão já se deu. Se é uma questão de tecnologia, ponto. Do lado, eu troco
eu troco o cara que eu tô apontando, o batedorzinho lá, tipo um grampeador, sabe? Por uma máquina onde ela vai ler uma coisa, vai gerar como se fosse uma máquina de scanner, né? Vai pegar um scanner, vai ler aquilo lá. Quando você escaneia e coloca, digitaliza a sua foto, que hoje você não digitaliza, você já tira ela digital, né? Mas você pega um texto, você escreve à mão e você digitaliza isso, tira uma foto, né? O que acontece? Esse monte de coisas que você fez um desenho na mão, ele vai virar um monte de zeros e uns. E aí eu basta transmitir essa sequência de zeros e uns, que era ponto, traço, espaço. Com isso, do outro lado, ao invés de ter um aparelho que simplesmente imprimia, queimava ponto, um traço ou um espaço em branco, né, na sequência, ele passava a ter, colocar num software para jogar, olha, isso aqui faz parte do documento. Ponto. Com isso, eu consigo transmitir pelo sinal de telefonia, né? Então, existe um protocolo inicial, obviamente. Assim, ó, vou transmitir. Então, a partir de agora, o que você escutar não é mais voz. Não transforme em voz. Transforme em documento. E aí, ele vai transmitindo os sinais, né, de determinada frequência. E com essas frequências, ele vai sabendo, olha, isso aqui é um A, isso aqui é um B, isso aqui é um C, e monta do outro lado, né, o documento. A primeira coisa que ele precisa é imprimir, né? Obviamente que você tem um buffer de memória, mas é como se fosse uma impressora. Um buffer de memória. Só que quando você pega a impressora, quando você pega do seu computador, imprime, coloca o cabo aqui na impressora e imprime, né? Você não percebe que você está fazendo operações diferentes, né? A impressora está só pegando, olha, imprime um traço, um espaço em branco, imprime um ponto, um traço, um espaço em branco. Só isso. Ou imprime ponto, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, ponto, não sei o quê, porará. Com isso, cada linha, aí no final você vai ter ali o teu documento, que na verdade é um monte de pontos e espaços em brancos. Né? Se você pegar uma letra e ampliar a letra, qualquer letra, ampliar 500%, que você vai ver pontos, pontos, pontos. Né? Você vai num letreiro desse que tem na cidade, né? Bom, Outdoor. outdoor, né? Aqueles eletrônicos. Como é que você constrói? É tudo um pixel. Né? É a mesma coisa. Né? Você trabalha com isso. Então é assim que funciona o fax. Né? Você emite a partir de um determinado sinal, ó, me dá o sinal de fax. Pi! Ou seja, esse pi e o cara aceita lá do outro lado, significa que a partir de agora eu vou transmitir dados. O que eu estou transmitindo inicialmente? Espaço em branco. Aí quando eu coloco o documento como se eu fosse escanear e aperto, transmite. Aí ele vai ler aquele documento e vai transmitindo. O que ele lê que é ponto, ele transmite ponto. O que ele lê que é branco, ele transmite branco. Linha a linha. Pronto, do outro lado sai. Igual eu mando para a impressora. É uma genialidade, né? É uma genialidade, já ia falar isso. Certo?
Mas é assim que a gente começou, né? A transmissão por telefone. Então, hoje você não tem quase mais disponibilidade disponível para comprar, por exemplo, linha de conexão de fio, né? Tudo é fibra ótica, tá? Então, você comprava linhas de conexão que é igual linha de telefone, só que ali ele não transmite na frequência da voz, ele transmite numa frequência diferente para dizer que só está transmitindo dados. Tá? Mas você compra, por exemplo, hoje, chip de telefonia celular, assim, esse chip é só para internet. E aí ele sabe que ele está só fazendo transmissão de internet. Não é que ele sabe, é indiferente, mas é que ele não vai ligar para ninguém. Né? E aí ele cobra um absurdo, R$ 3 um minuto, se você ligar dele para o número celular e for falar, o que é completamente absurdo. Né? Então, mas vale para uma situação de emergência, né? Que ele diz assim, ó, a prioridade aqui é a internet. Isso aí vai deixar de existir, se já não parou de existir, né? Mas há 2 anos atrás eu comprei um aparelho desse, porque eu disse assim, ó, eu estou transitório aqui, vou comprar por uma emergência. Então, eu comprei um modem que transmitia, eu colocava no meu computador, ele transmitia por celular, né? Usava o celular. Porque era um absurdo o valor da internet pelo celular. Hoje, isso vai deixar de existir. Hoje, o que eu digo é em breve. Ok? Mas voltando aqui, né, ao que Levi fala, né, a gente tem aqui que as tecnologias carregam consigo projetos, esquemas imaginários, implicações sociais e culturais bastante variados. Sua presença e uso em lugar e época determinados cristalizam relações de forças sempre diferentes entre seres humanos. Ou seja, se eu detenho a tecnologia, eu posso impor esta tecnologia. E é um pouco isso, né, que você vê, por exemplo, em empresas como a Google, empresas como a Apple, né, lançando iPhones, a empresas como Samsung tentando impor sempre coisas diferentes. Então, hoje você não compra mais um celular porque ele tem um som, ele recebe melhor a ligação. Você compra porque tem uma câmera de fotografia melhor. Né? Uma câmera 4K, uma câmera 8K. Por quê? Porque a tecnologia de transmissão continua sendo a mesma. A tecnologia de transmissão de voz é a mesma desde Graham Bell. Né? O que foi refinado, ou seja, é um impulso elétrico transformado em som. O que foi melhorado foi que essa transformação ela passa a ser digital. Então, quando eu saio da concha, né, do receptor, do microfone, passa por um fio, aqui ainda é tudo analógico. Agora, se eu ponho no meio dessa concha aqui, no meio desse microfone, algo que já digitaliza e já absorve as distorções e já limpa, o resto que eu vou transmitir é um monte de zeros e uns. Então, tecnologia é a mesma de transmissão, zeros e uns, ou ligados e desligados, ou frequências. Né?
Então, para transmitir para transmitir mais rápido, frequências menores, frequências próximas, para que não haja distorção. Pronto. Né? Então, o telefone como o telefone não tem muita diferença, não tem muita evolução tecnológica. Agora, o telefone como meio de comunicação, ele depende do que foi construído na década de 80. Né? Não só uma forma de você ligar, né? Interfonar, mas uma forma de você se expressar. É um meio de se comunicar com o mundo. Bom, então, por trás dessas tecnologias, então existem ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder. Então, toda a gama de jogos dos homens em sociedade. Então, eu não posso dizer que uma tecnologia ela é boa ou ruim. Ela simplesmente vai ser usada pelos homens. Eu posso construir, por exemplo, coisas como a Apple está dizendo agora. Antes, há uns anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando você comprava um celular, com o celular vinha o fone de ouvido, né, e vinha o carregador. Depois eles cancelaram o fone de ouvido. Deixaram de dar para você o fone de ouvido. Por quê? Eles lançaram os fones de ouvidos sem fio. Então, ganham no fone de ouvido sem fio, uma tecnologia Bluetooth que tem mais de 15 anos, né? Mais de 15? Tem uns 20 anos a tecnologia Bluetooth, né? Acho que talvez até mais. Posso até verificar aqui. Né? É claro que vai evoluindo, mas a tecnologia é a mesma, né? Então, quando surgiu a tecnologia Bluetooth, Quando surgiu o Bluetooth, matou o infravermelho. foi em 98. Olha só, para vocês terem uma ideia. A tecnologia Bluetooth foi em 98. Né? Fevereiro de 98, ou seja, 22 mais 2, 24 anos. Então, não é uma tecnologia nova. Né? Claro que está aperfeiçoada, mas entendam que não é algo inédito, algo assim que vai dizer assim, isso aqui realmente é revolucionário. Beleza? Bom, então, o que a gente tem que pensar é que nós também, os desenvolvedores, somos parte, né, desse mundo que está tá crescendo. Como falaste assim, bom, o secretário quer que a gente implante uma tecnologia X, né, dentro das escolas. Pô, mas peraí, qual o impacto disso? Não tem estudo de impacto. Né? Então, hoje, qualquer processo, eu estava até discutindo com a minha esposa mais cedo, né, sobre a piscicultura. Né? Por que se faz piscicultura em tanque, não se faz em X, Y, Z? Né? Mas pode fazer piscicultura em rede, né? Colocando as redes dentro dos rios. Por que não se faz assim? Enfim, porque tem um impacto econômico, tem um interesse econômico. Né?
e tem um impacto ambiental. Então, peraí, qual é o impacto tecnológico, o impacto social da nossa tecnologia dentro do uso esperado? Não é dentro do uso inesperado, não, dentro do uso esperado, né? Então, e aí ele traz exatamente isso, ó, a dificuldade de analisar concretamente as implicações sociais e culturais da informática ou da multimídia multiplicada pela ausência radical de estabilidade neste domínio. Nós, como tecnólogos, né, como área da tecnologia, nós temos a ideia dos princípios lógicos, que fundamentam o funcionamento dos computadores. Só. A única coisa que a gente sabe do computador é que ele funciona exatamente como ele funcionava na década de 50. Do mesmo jeito. Um monte de zeros e uns e com interrupções. Certo? Só que hoje, com a qualidade que você tem dos materiais, né? Fez com que eles se tornassem mais velozes. Uma das grandes discussões, para vocês terem uma ideia, na década de 80, né? Final da década de 80, era se, olha só o que a gente vou falar aqui, tá? Se os processadores conseguiriam atingir a 100 MHz de velocidade. 100 MHz de frequência, ou seja, velocidade de 100 MHz. Velocidade de transmissão, de processamento. Né? Se a gente fala hoje de 8 GHz, 3 GHz, então a grande dificuldade tecnológica era como fazer os computadores atingir, os processadores atingir a velocidade de 100 MHz, porque esquentava demais. Porque os equipamentos, os componentes que tinham à época, falando década de 80, final da década de 80, eles aqueciam demais. Então, para eu fazer um processador de 100 MHz, era do tamanho de deixa eu ver, tamanho de um celular pequeno. Assim, deixa eu ver, meu celular é esse aqui, né? Mais ou menos um palmo. O processador era um pouco menor do que isso aqui. Vou botar assim. O processador Pentium 2, ele era mais ou menos isso aqui daqui para cima, tá? E assim, pronto. Isso aqui, o que não está, vou botar aqui mais perto para vocês. Isso aqui era o tamanho de um processador Pentium 2. Tá? Então, assim, como é que eu conseguiria aumentar isso? Um Pentium 2, 96, 80 GB, 80 mega, 80 MHz ou 96 MHz, alguma coisa assim. Então, quando eles conseguiram aumentar para 100 MHz, assim, agora a gente consegue 100, a gente consegue 200. 200, 400, né? Conseguiu 1 GHz, pronto. Então já conseguiu uma velocidade absurda de processamento. E aí a tendência qual era? Miniaturizar. Então, possivelmente, a tecnologia que tem dentro dos celulares, não os de hoje, né? Mas uns de 3 anos atrás, esse aqui tem 2 anos, esse celular aqui, é equivalente a um Pentium 2, o processador. Né? Então, vamos olhar para o ganho que ele tem em termos de equipamento. Ok. Agora, qual é o ganho social disso? Porque antes, para ter um Pentium 2, eu tinha que ter um computador grande. Hoje, para ter um Pentium 2, basta ter um celular. E qual o impacto disso? O impacto tecnológico disso? É entender o que deixa de ser real, o que deixa de ser virtual.
Tudo bem aí? É, a casa dos 1000, Tudo bem, professor? né? Então, veja, essas tecnologias da eletrônica em si, elas impulsionam a tecnologia de comunicação, que impulsiona a tecnologia de informação, certo? Mas será que o que vocês sabem é realmente o que é real? Né? Então, deixa eu colocar aqui um videozinho aqui para a gente conversar. Há muito tempo atrás, cerca de uns 5 anos, quando a gente falava em virtual e real, nós estávamos falando de coisas completamente diferentes. Essa distinção Peraí, deixa eu diminuir aqui. Quando a gente ainda tinha que acessar a internet de casa, então tinha que discar com o telefone, o pessoal com menos de 15 anos talvez nem se lembre dessa, a gente tinha ainda aquela ideia de uma separação entre o mundo virtual e o mundo real. Então eu entrava na internet, ficava lá, conversava, postava, via, e de repente eu saía da internet e voltava para o mundo real. Como se aquele mundo da internet fosse um apêndice, uma dimensão paralela, aonde eu podia ter uma outra vida. No entanto, agora que os dispositivos móveis, como celulares e smartphones, estão no nosso bolso e na nossa cintura, a internet não está mais lá, ela está ao nosso redor. Ela forma um novo ambiente dentro do qual nós ainda estamos aprendendo a nos movimentar. Nesse novo ambiente, não existe mais separação entre real e virtual, porque aquilo que acontece na internet acontece com consequências também no mundo real, e vice-versa. Se eu tenho uma relação que acontece virtualmente, ela também vai ter consequências na minha vida dita real. Se eu estou feliz, se eu estou lá namorando na internet, se eu estou num bom relacionamento, se eu tenho amigos e de repente isso daí acaba, isso vai ter consequências reais. Portanto, não dá mais para a gente falar hoje em dia numa diferença direta entre real e virtual. Mas dá para a gente lembrar que agora tudo que acontece no virtual também tem consequências no mundo dito real. Daí que essa nova configuração, esse novo ambiente onde nós estamos imersos, lembra que nós precisamos ter muito mais responsabilidade com aquilo que nós fazemos e nós falamos, porque nós não sabemos mais o alcance, aonde vão parar as nossas frases, as nossas ideias, as nossas postagens. E se a gente posta alguma coisa que de repente ganha aí uma repercussão totalmente sem querer, e se de repente, mesmo fora das grandes redes, a gente perde um pouco a noção do público e do privado. Como é que a gente precisa lidar com isso? O grande desafio hoje é lembrar que ao estar na internet, ao estar nas redes, ao postar coisas, ou mesmo a colocar uma mensagem no WhatsApp da vida, nós não sabemos mais aonde termina o limite do público e do privado. Isso nos chama responsabilidade porque não existe mais uma separação entre real e virtual. Às vezes a gente pode ficar numa dúvida. Ok, o real e o virtual estão misturados. Será que isso de alguma maneira vai acabar com o real? Será que a realidade um dia vai se dissolver? Alguns filósofos acham que sim. Por exemplo, o francês Jean Baudrillard, ele tem uma frase que ficou famosa no filme Matrix: nós vivemos no deserto do real. A realidade já acabou e nós vivemos num mundo povoado apenas pelo virtual, apenas pelos signos, pelos símbolos, apenas pela produção virtual. Se isso é verdade, por outro lado, nós seres humanos temos várias dimensões. Uma delas, por exemplo, é o nosso corpo. Por mais virtual ou virtualizada que seja a nossa vida, existe uma dimensão de materialidade que não pode ser esquecida. Nós precisamos comer, nós temos cansaço, nós precisamos dormir, nós precisamos viver, e a interação com o outro, pelo menos até onde a gente sabe, não pode ser substituída pelo virtual. Todo mundo sabe, se você já se apaixonou, se você tem uma amizade, se você tem até uma relação negativa com alguém, você sabe que não existe uma maneira melhor de você expressar isso do que o olho no olho. E esse olho no olho precisa ser um olho humano no outro olho humano, e não uma tela diante de outra tela. O desafio é lidar com isso, lembrando que pela primeira vez nós podemos atingir o outro com muito mais velocidade. Isso nos leva a pensar em como chegar a essa outra pessoa, ao mesmo tempo que nós mantemos o rigor da nossa vida privada. Esse desafio começou há mais ou menos 5 anos. Nós ainda não aprendemos, mas tem tempo para isso. Peraí, antes de você fechar essa aba,
Vamos lá. Isso aí o cara está falando em 2017, tá? Ou seja, nós estamos em 22. Tem 5 anos isso aí, mais ou menos em 5 anos. Isso é só uma reflexão, né? Que em 5 anos a gente já mudou muito isso. Mas é que vocês, assim, são de uma geração que vocês estão imersos dentro da internet. Então, o que é realidade e o que é virtual para vocês? Entende? Há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, quando você pensava em fazer uma teleconferência, né, uma videoconferência, você pensava em colocar um telão enorme, igual tem hoje no Jornal Nacional, né, no Jornal Hoje, onde a pessoa do outro lado é quase do mesmo tamanho, ou proporcionalmente do mesmo tamanho da pessoa que está desse lado. A pessoa verdadeira, digamos assim, né, materializada, da pessoa que está na televisão. Né? Só que é um telão enorme, né, para dar sentido a ter um espaço único. Né? E até essas salas de teleconferência, que a RNP até tem uma em Manaus, dava a ideia de que era uma mesa que do outro lado também continuava, mesmo ambiente, né? Para a gente ter essa visão de imersão. Vejam, só que agora a coisa avançou muito, então a gente já está naturalmente imerso dentro dessa realidade. Entende? Então, às vezes, essa preocupação do Clever, né, de será que essa criança já teve contato com a tecnologia? Né? Pode ser um problema para agora, mas será que é um problema para daqui a 2 anos? E será que eu tenho que esperar 2 anos para poder implantar uma realidade, fazer um plano piloto, ou simplesmente dizer assim, espera aí, vamos questionar isso. Beleza, isso é questionável. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é questionável e é impeditivo? Depende do interesse que eu quero. Né? Depende do que eu quero levar. Então, qual é o teu interesse? Então, qual é o interesse genuíno de quem está comprando? Este é o ponto mais absurdo que a gente precisa entender. Né? Que tem o meu interesse do desenvolvedor, né? Tem o interesse do cara que vai sofrer as ações da tecnologia, né? Que é o usuário. Então, o impacto direto é nele. E tem o interesse do formador de mercado, digamos assim. Né? O cara que vai formar o mercado. Não vamos pensar que esse presidente que está aí no Brasil é um idiota. Não, ele não é um idiota. Ele pode parecer um idiota. Né? Mas o que ele está fazendo tem um fundo de verdade, de interesse ali por trás. Quando o cara diz assim, quando o ministro da Economia diz assim, a Petrobras daqui a um tempo não vai valer nada, e ele quer baixar o valor das ações da Petrobras, porque ele quer privatizar. Né? Então, uma fala dele tem um impacto muito forte. Né? E qual é esse impacto forte? E isso também repercute no nosso desenvolvimento, nas nossas ações desenvolvendo tecnologia. Né? Essa tecnologia vai ser usada para quê? Né? Em que sentido? Então,
que o Clever falou aqui, então, para que eu vou pensar em implantar uma tecnologia assistida para a criança, né, de ensino fundamental, se eu nem sei se ele tem acesso a isso. Mas espera aí, e quando é que ele vai ter acesso a isso? Né? Será que eu não estou discriminando? Será que eu não estou trazendo algum impacto que eu estou sentindo? Ou será que é uma discussão que realmente faz sentido para mim? Então, eu tenho que pensar. E essas questões são importantes, né? Dentro das minhas limitações e dentro das propostas das minhas projeções e limitações, dentro das propostas que eu vou ter diante de cada cliente que vai ter, né? Então, existe uma coisa, talvez vocês vão estudar lá, em computação e ética, computação e sociedade, informática e sociedade, não sei como é que é o nome da disciplina, né? Que é a questão da ética, né? De como eu uso bem esse recurso. Mas usar bem não quer dizer que a gente está usando para o bem, né? Porque usar para o bem vai depender da visão de bem que a sociedade tem. Inclusive, eu já paguei essa matéria, né? Inclusive, lá já foi discutido também, né? Por que máquinas não fazem cirurgia, entendeu? É mais um problema ético do que qualquer outra coisa. Eu acho que é mais um problema tecnológico do que ético, né? É mais um problema tecnológico. Porque, assim, vamos lá. Você acha que uma cirurgia na vista, ela não tem uma máquina ali envolvida? Só que tem um operador. Um cara que responde por isso, né? Mas se você hoje vai fazer um exame de vista, não é uma cirurgia, né? O cara vai lá, te põe lá um negócio, aí fica a máquina sozinha lá, plim, 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 plim. Daqui a pouco sai o resultado. Olha, você tem 5 graus, 2 graus de miopia, 3 graus de astigmatismo no olho direito, no olho esquerdo, XYZ. Te dá todo o teu diagnóstico. Qual foi a interação humana que teve ali? Nenhuma. Só alguém que ligou. Só que este resultado ele tem que ser laudado, ou seja, tem que ter assinatura. Então, se o médico confia em fazer um exame, que é um exame que pode levar a uma cirurgia, né? Então, o que está faltando? É tecnologia, não é ética. Eu não vejo como um problema ético, eu vejo como um problema tecnológico. Agora, o impacto social disso, né? Quer dizer, no momento que um equipamento, tá, possa substituir uma ação médica, os médicos vão pular para cima. Senão isso não pode, porque está me tirando o poder de execução. Então lembra que a gente começou lá falando, olha, quando eu começo com os computadores pessoais, qual era a ideia do negócio? Era dar poder para as pessoas fazerem os próprios impressos. Não tem que ir a uma gráfica. Gráfica hoje, quase não existe isso, né? Então, imagina o seguinte, quem aí revela filme né? Então, vocês que gostam de ir ao cinema, o cinema hoje não é mais não é mais em rolo de filme, ele é totalmente digital. E essa mesma discussão tinha anos atrás, quando você tinha com relação às fotos. Eu conheci um fotógrafo que disse assim, não, pô, a foto digital, ela é cheia de problemas aqui, a foto analógica, em filme,
ela é muito mais rica realmente. Tudo que é analógico, ele tem uma riqueza, uma fineza de detalhes que o digital nunca vai ter. Nunca. Por melhor que seja, ele nunca vai chegar próximo. Aí vocês vão ter que estudar integrais, né? Lá em cálculo 1. Né? O que é uma integral? Né? É uma curva quase perfeita. Né? Então, vai depender do quê? Do limite que você quer chegar. Mas a curva perfeita, ela é analógica. A curva quase perfeita, ela é digital. Então, ela pode ser imperceptível à nossa visão. Mas se eu colocar uma ultravisão ali, a gente vai detectar diferenças. Natural. Então, você vai tirar uma foto 8K. Beleza. Tirei uma foto 8K, né? Aí você amplia. Lá no final vai ter lá o pixelzinho. Quadrado, que não é redondo. Né? Que a tecnologia ela tem um limite. Então, esse limite de uma máquina operar não quer dizer que ela não seja um limite ético. É um limite ao meu ponto de vista, obviamente. Né? É um limite de poder. Né? Então, todos os médicos eles sempre vão lutar pelo poder maior deles, porque senão eles vão deixar de existir. Então, quando surgiram os computadores com as impressoras, a primeira coisa que deixou de existir foram as máquinas de escrever. A Olivetti era uma grande empresa de máquina de escrever. É a maior do mundo. Em meses ela, puf, foi a zero. Zero, zero, zero. Olivetti. Procure aí. Olivetti. Sim. Né? Kodak era outra empresa de, de, de filmes, né? De fotos, né? Revelação, fotos e filmes, né? Fotos, rolos de filmes, revelação. Deixou de existir, cara. Né? Então, há uma revolução, uma perda de poder. Né? Então, quem não tira foto hoje? Todo mundo tira. Então, esse jeito de tirar foto existe há séculos, registro, né, fotográfico. Só que agora não está mais na mão da Kodak dizer, ou da Fuji, dizer quanto custa um rolo de filme. Né? Ficou muito mais barato, por exemplo, você elaborar um filme. Aliás, você pode construir todo o seu filme, né? E você pode editar o seu vídeo no seu próprio celular, cara. Né? Qualidade excelente. Então, essa tem sido uma briga aí. Né? Então, a qualidade é tecnológica, o problema é tecnológico, o problema é social, o problema é ético, ou o problema é de poder. Não dá para a gente saber. Né? Porque tudo isso está envolvido, tudo junto, misturado. Não dá para dizer que uma empresa, por exemplo, a Samsung pode falir? Pode. Né? Por que ela pode? Porque a Nokia faliu, cara. O que deu errado na Nokia? Não sei. Né? Mas a Nokia era a maior vendedora de celulares que tinha. O que aconteceu? Ela investiu na tecnologia errada. Né?
enquanto a Samsung investiu na tecnologia certa, que é Android. A Nokia queria impor o seu próprio sistema operacional. Foi o mesmo erro que a IBM cometeu lá na década de 80, quando queria implantar os computadores pessoais. Mesmo erro. Né? A IBM caiu porque não tinha. Então, o IBM como produto de computadores pessoais é quase zero. Né? Por quê? Porque não investiu na tecnologia errada. Então, acertar a tecnologia é o que vai fazer você ter mais sucesso ou menos sucesso. O mais poder ou menos poder. Pode ser que a próxima tecnologia de comunicação, né, não seja mais o celular. E aí? Como é que a gente faz? A gente não sabe, né? Mas a gente tem que estar atento. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Vou botar mais um vídeo aqui pra gente. Tá tudo bem aí com vocês? Querem falar alguma coisa? Tá tranquilo aqui, professor. Emílio tá vivo? Ah, tá. Tá. Matheus, tá conseguindo aí chegar algumas ideias aí? Max tá viajando demais aí? Como é que tá? Eu tô até estranhando o Max Calado, professor, porque Pois ele é meu colega de projeto e achei que ele ia complementar as coisas que eu tava falando, mas pelo visto ele tá tímido hoje. Hoje ele tá pensando na prova de amanhã. Bom, vou botar mais um. La réalité virtuelle des univers simulés visuellement et auditivement, enfin pour les sens humains, ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire même avant l'Internet. Il y avait déjà des systèmes de génération automatique d'images avant l'Internet, ou de génération automatique de musique ou de choses comme ça. Donc, bon. Et la réalité augmentée, c'est impensable sans l'Internet. C'est juste une des applications de l'Internet. Bon, maintenant, si on dit l'Internet, c'est l'interconnexion générale de tous les processeurs et de toutes les machines électroniques, donc y compris l'Internet des choses, etc. Bon, c'est juste une petite partie. C'est pas quelque chose qui est en plus de l'Internet. C'est la suite logique de l'Internet. C'est la vraie signification de l'Internet. La vraie signification de l'Internet, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire un très grand nombre de... C'est ce qu'on appelle en informatique de pervasive computing, c'est-à-dire des processeurs partout, des robots partout, des capteurs partout, tous interconnectés et qui, évidemment, vont augmenter notre environnement. Donc ça, c'est en quelque sorte ce à quoi l'Internet tend depuis le début. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Professor, esse vídeo estava na velocidade normal? Não, estava na velocidade mais baixa, porque como ele fala em francês, né?
e tem só a tradução ali em português, né? Vou ter na velocidade mais baixa, para a gente poder ter o entendimento do que ele está falando, para vocês entenderem algumas coisas, né? Essa visão que a gente tem do que... Aí eu vou pegar o teu gancho ali, Cleber, que é o que é uma cirurgia hoje, né? Na visão de hoje, parece ser alguma coisa do tipo assim, tem que ter um médico, tem que ter uma mesa cirúrgica, tem que ter uma instrumentalização enorme, tem que ter equipamentos, e eu vou colocar o médico responsável, o anestesista, e simplesmente o cara vai abrir ali, ou vai ter que fazer alguma inserção, né? Seja pequena ou grande, né? Para chegar no órgão e operar o órgão. Essa é uma visão. Mas se a gente pensar na internet das coisas, eu simplesmente posso engolir 2 robozinhos, direcioná-los, como se fossem dois drones, né? Esses caras vão até onde eles precisam ir, chega lá, eles fazem aquilo que está programado para fazer, né? E vai ter um outro monitorando, né? Para ver se tem alguma confusão maior. Fora isso, está feito o serviço. Claro, a gente está falando de cirurgias mais específicas, né? Por exemplo, eu quero realizar, não é montar uma ponte de safena, por exemplo, mas eu quero fazer vou chamar aqui um desentupimento arterial, minha esposa vai já me matar aqui, né? Quero desentupir uma artéria, né? Tirar um coágulo do sangue, sei lá, né? Por que eu tenho que abrir ou fazer uma cirurgia de calota craniana aberta, né? Onde eu posso simplesmente colocar um objeto que a pessoa vai engolir, esse objeto já vai estar programado para chegar lá e tirar pinçar aquele negócio lá e bola para frente. De qual tamanho é essa pílula que eu vou tomar? Depende, cara, né? Vamos olhar. Tecnologicamente isso é possível, porque quando você toma um remédio para dor de cabeça, ou para dor nas costas, vamos lá, o que você faz? Você pode ter 2 tipos de remédio, né? Então, você está com a dor nas costas, você tem um remédio que você passa no local e você tem um remédio que você toma, né? Então, o médico normalmente passa um remédio para alívio das dores, Um analgésico. um relaxante muscular e um analgésico. Aonde que esse relaxante muscular e analgésico vai atuar? É nas costas? Não, é no cérebro. Então, ele é encaminhado para o cérebro. Então, eu já tenho tecnologia para me dizer, olha, vai até aquele ponto e bloqueia aquele ponto lá. E depois dissolve-se e depois elimine-se. Tecnologia já existe. Eu estou mandando uma mensagem para um cara num determinado ponto. Esse é do tamanho de uma cápsula, é uma pílula, né? Um comprimido, que ele tem conteúdo, tem dados ali dentro, que ele simplesmente faz o serviço. Não é incrível isso? Então, é uma outra visão. Por que eu não tenho essa visão ainda de negócio? Bom, é claro que isso precisa ter uma associação maior com que tipo de transmissão eu vou executar. Há quanto tempo esse cara vai se dissolver? Porque se eu engulo, ele tem que ir para o estômago, do estômago ele tem que ir para a rede sanguínea, né? A rede sanguínea tem que ser direcionada não sei para onde, por um não sei o quê, tem que estudar
Quais são os mecanismos de transmissão dentro do corpo para que isso chegue até lá? Não sei. Ou posso simplesmente injetar perto de onde eu quero. Ou, tá? Não sei, mas é possível. Precisa pensar muito longe. O que mais que vocês querem falar hoje? Então, só para a gente finalizar, eu vou botar o vídeo também na velocidade um pouquinho menor, mas para a gente pensar o que é o virtual. Você está falando assim, pô, professor, isso não dá para a gente imaginar como é que funciona. Não é, mas você acha que você não consegue imaginar como é que se dava o fax. E a tecnologia é a mesma de 100 anos atrás. Né? Vamos lá. Tem gente muito calada aí Le hoje. monde Hein? digital fait absolument partie de la réalité, n'est-ce pas? Les ordinateurs, ils sont absolument réels. Les 0 et les 1, c'est des codes qui sont dans une mémoire qui est absolument physique et absolument réelle. Les écrans, ils sont absolument physiques et absolument réels. Et bien entendu, les corps vivants humains sont toujours absolument physiques et absolument réels. Bon. On va dire ce qui est virtuel, ce qui est non physique, ce qui est immatériel, c'est la signification. Et le monde de la signification, qui est le vrai monde virtuel, on va dire, c'est un monde qui commence avec le langage. Ce n'est pas un monde qui commence avec les ordinateurs. Quand on est en train de parler maintenant, il y a deux aspects à notre langage. Il y a l'aspect physique, acoustique. Hein, il y a le son, il y a l'atmosphère qui vibre, et qui fait bouger notre tympan. Ça, c'est la réalité physique. Mais en même temps, ces flots d'informations physiques portent une autre information qui est l'information sémantique, la signification que nous donnons au son. Et la signification, vous ne pouvez pas la toucher. Je vais donner un exemple. Vous pouvez toucher un être humain. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre. Le concept d'humanité, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc c'est ça l'abstraction du virtuel, c'est le concept. Et ça, on n'a pas besoin d'ordinateur. C'est depuis le début de l'humanité que nous vivons, disons, dans ce monde abstrait ou dans ce monde virtuel de la signification. Simplement, ce que font les ordinateurs, c'est que ils sont capables de manipuler d'une manière automatique les signes du langage. Mais la signification, c'est toujours dans notre esprit qu'elle existe. C'est comme si vous vouliez dire que l'esprit n'existe que depuis les ordinateurs. C'est complètement faux. L'esprit existe depuis le début de l'humanité. Bom, esse vídeo já estava na versão normal. Ah! Entenderam? Né? Então, o que é o virtual é o que a gente... não tem como dissociar o virtual do real. Aliás, nunca teve. Né? Só que a gente começou a definir coisas cartesianamente. Mas não tem como. Isso, Emílio. Né? Então, quando eu falo aqui de uma cirurgia que pode ser
interna, vindo de dentro, né, e não necessariamente vindo por um cirurgião, dá para se perceber isso. Né? É claro que, peraí, eu tenho que fazer uma cirurgia cardíaca, não sei o quê, tarará, tarará, bom. Né? Mas peraí, o cirurgião não erra? Erra. Né? E como é que ele aprende? Errando ou arriscando, né? É claro que a gente está falando aí de vidas. E aí a questão ética é se a gente usa ou não, né, outras vidas para testar as ideias, as propostas ideias. Mas, enfim, né, para além da cirurgia, a gente tem muito que pode crescer. Então, se você tem vocês não sabem, né, mas o sambódromo ali, mano, aquela alça final ali, ela era coberta. Então, um engenheiro foi lá, mediu as forças e construiu um vão enorme coberto ali. Então, os primeiros anos daquele sambódromo, ele era coberto. Um belo dia, acho que foi um dia depois ou um dia antes de um evento evangélico, que ia ser na área coberta, o que foi na área coberta, né? Ou simplesmente o telhado fez assim, ó. O telhado que era assim, fez assim. Puc, caiu. Né? Com o peso calculado pelo engenheiro. Né? Por que um computador não pode gerar o peso daquilo lá e o engenheiro assinar? Qual é a diferença do erro ali? Possivelmente o computador vai calcular melhor do que o próprio engenheiro. Mas é só uma possibilidade. Né? Vai depender de quê? Da nossa capacidade de tornar o computador um cara que aprende com os outros. Né? Aprende com outros dados, assim como o cirurgião aprende com outros cirurgiões. Beleza? Vamos lá, alguns comentários aí vocês podem fazer, queiram fazer. Beleza, professor. Isso daí que o senhor está falando, até me lembra uma frase, né, que até falam pra gente, o problema não é o programa, o problema foi quem programou, entendeu? Bom, no fundo, tudo que é construído pelo homem. Né? Então, por mais que eu faça um sistema, esse sistema, mesmo que ele tenha autoaprendizado, em algum momento o mecanismo de autoaprendizado foi desenvolvido pelo ser humano. Né? O que ele vai decidir como o que vai buscar é uma ideia cognitiva de um ser humano. Então, eliminar erros 100% não vai existir nunca. Tá? Mas minimizar isso, há uma chance de acontecer. Certo? Tem um canal no YouTube que ele fala de acidentes aéreos. Eu acho que é música e acidentes aéreos, aeronáutica e acidentes Eu aéreos. conheço esse canal aí, é muito bom. O cara fala de vários acidentes aí que aconteceram, incríveis, né? Já comento aí, viu, Emílio? Então, ele estava falando, por exemplo, né, do DC-10, né, que é assim, ele tinha 3 mecanismos, tinha um mecanismo de leme, né, e tinha 2 backups.
E o cara disse assim, é impossível os 3 falharem ao mesmo tempo. E aí teve um incidente que os 3 falharam ao mesmo tempo. Né? Mesmo com 2 backups, assim, se tem um, beleza. Morreu um, pega o outro. Se morreu o outro, ainda tem o terceiro. E ainda assim teve uma situação onde os 3 foram cortados, né? E o cara não conseguiria pousar. Assim, é um voo que não... Isso, avião e música. Beleza. Sem matar todo mundo, né? Mas aí o piloto ainda foi hábil o suficiente para salvar muitas vidas, né? Então, quer dizer, falhas vão ter, não vai ter como não ter falhas. A queda do Air France que teve há uns 15 anos atrás também é a mesma coisa. Tem falha humana, mas tem falha de equipamento, quer dizer, tem falha de treinamento. Então, paciência. Né? A gente tem que aprender a conviver com isso. A gente não vive num mundo perfeito, mas vive num mundo em evolução. E aí é isso mesmo, Emílio. Fica confuso com novos conceitos criados por humanos mais novos. Ok? Porque conceitos, eles têm que ser colocados à prova. Né? Eu não posso simplesmente pensar e agora é desse jeito. Tá? Eu vou pensar e é desse jeito, ponto. E agora? Né? Como tem alguns que dizem assim, a Terra é plana. Porra, a Terra não é plana faz milhões de anos. Tá? Mas o cara insiste em dizer que a Terra é plana. Ok, é o conceito dele. Tá? Mas se a Terra é plana, então onde é que ele acaba? Né? Uma hora acaba. Então ele não pode fazer uma volta ao mundo. Então tem conceitos que precisam ser testados, avaliados, questionados. E aí sim, obviamente a gente vai ter que estar... isso faz parte do processo de evolução, né? Questionar. E esse é um olhar dessa disciplina, que é vocês poderem questionar sobre um outro aspecto. Né? Diz assim, o quanto é válido, quanto é válido eu prosseguir com esta ideia que eu tenho, né? O quanto não é válido eu não prosseguir. Ou seja, eu preciso prosseguir para poder realmente evoluir. Não parar. Esse dilema que o Cleiver colocou aqui. Beleza? Esse acidente aí que o senhor citou do Air France foi aquele que os sensores estavam congelados? Isso. Eu lembro desse daí. Eu quase lembro, porque, bom, né? Aí é uma situação trágica, né? Então, um avião novo, tecnologicamente, melhor avião tecnológico, foi derrubado de graça, né? Por inexperiência e por erro de componente mesmo. Erro de erro dos comandantes e erro de procedimentos, erro do comandante e erro de equipamento. Beleza? Então, o ser humano vai sempre estar junto conosco. Tem que estar. A gente não faz computador para o computador, a gente faz computador para os seres humanos. O que mais que eu posso ajudar vocês hoje? Acho que por hoje só. Marcos,